entrando agora ao vivo no Facebook. Tivemos aqui um probleminha com essa conexão, mas agora já estamos ligados para que o pessoal possa entrar e nos acompanhar nessa manhã. O nosso WhatsApp 329-9195-9489. 9195-9489. Hoje vamos estar falando sobre Coreia do Norte, o país onde a perseguição no mundo é a pior, né? É a maior perseguição na Coreia do Norte. E vamos estar orando por vários motivos. Nós temos muitos motivos de oração, mas queremos dar as boas-vindas ao pessoal que está conosco, chegando no Face, o Marcelinho aqui da Rádio Impacto, Elias Oliveira, sejam bem-vindos. Bom, o nosso programa tem sido basicamente voltado para a intercessão. Intercessão pelos povos da terra e missões, né? Trazer notícias do mundo inteiro para que vocês possam orar. Nós podemos orar pelos perdidos, pelo avanço do Evangelho na face da terra, para preparar a volta do Senhor. Podemos orar pelas vidas que estão sendo arruinadas, com depressão, suicídio, lares desfeitos, separação de casais, drogas, destruindo a juventude. Podemos orar pelos órfãos, viúvas, crianças abandonadas. Orar pelas crianças que estão há 7 anos, desde que nasceram até os 7 anos de idade, elas têm vivido ali na guerra da Síria. Ainda ontem, mais uma vez, né, as redes de televisão elas têm trazido documentários sobre a guerra ali, e uma psicóloga comentava, uma psicóloga dos Médicos Sem Fronteiras, que foram ali para a área da Síria para socorrer, e ela dizia que conversando com as crianças, de repente, quando elas escutam o som de um avião, elas congelam, elas entram em pânico, e elas sabem que é um sinal para fugir e se esconder. Toda uma geração traumatizada pela guerra, né? O outro estava dando testemunho, ele vive num porão de um prédio, escondido, né? Com grande dificuldade de conseguir alimento para ele e as 2 filhas. Então, temos motivos de oração de sobra, pelos órfãos e pelas viúvas, pelas crianças abandonadas, pelo tráfico de escravos no mundo, pessoas sendo aprisionadas por outras pessoas e vendidas como escravos, né? Mulheres, crianças, vendidas inclusive para exploração sexual, se tornam escravos sexuais. Comércio de crianças abaixo de 6 anos de idade para serem usadas e abusadas por homens que vêm, estrangeiros, buscando turismo sexual. Vocês acreditam que existe essa expressão, gente? Turismo sexual. Quem é que pode, né, se divertir às custas da destruição de uma criancinha? Mas glória a Deus que nós temos também muitos ministérios trabalhando para resgatar as pessoas que estão nessas situações. Então nós podemos orar pelos ministérios que Deus tem levantado no mundo inteiro para socorrer as crianças, os órfãos, as viúvas, os refugiados, o pessoal nas áreas de guerra. Podemos orar por essas organizações, podemos nos envolver com os objetivos dessas organizações, podemos contribuir, né? Temos que orar também pelos ateus, pelos que dizem que não creem em Deus, pelos muçulmanos, pelos comunistas, pelos terroristas, pelos perseguidores da igreja. Eles precisam, mais do que os perseguidos, eles precisam de oração, né? Porque muitas vezes os que estão sendo perseguidos, eles têm Jesus no coração, e seja o que for de pior que aconteça,
eles vão parar nos braços do Pai. Quanto aos perseguidores, a situação deles é a pior possível, né? Porque estão condenados ao inferno. Então temos que orar, porque assim como um dia o Senhor alcançou Paulo com a mensagem do Evangelho, de perseguidor, ele passou a perseguido, inclusive, né? Mas ele passou a ser um grande pregador das verdades do Senhor. Podemos clamar ao Senhor, né? Que Ele toque no coração desses terroristas, desses muçulmanos que nunca ouviram a mensagem do Evangelho, para que eles possam fazer parte do corpo de Cristo e de maldição eles se tornem bênção. Temos que orar para que o Espírito do Senhor venha convencer o homem do pecado. Como é necessário a operação do Espírito de Deus em toda a face da terra para convencer o homem do pecado, para levar-nos ao arrependimento. Temos que orar pelas nações da terra, pela Coreia do Norte, por Cuba, Venezuela, que está nessa situação terrível. As pessoas estão morrendo de fome, sem medicamento, totalmente oprimidas ali dentro do país. Orar por aqueles que conseguiram fugir, que estão vivendo como mendigos também. Toda uma situação ali na Venezuela, a situação da Síria, cada dia, né, ali no Sudão do Sul, as crianças sendo pegas e forçadas a se tornarem soldados mirins, numa guerra terrível, né, onde eles cometem atos, né, absurdos de queimar as pessoas vivas dentro de uma casa, matar crianças fazendo isso, né? E além de tudo isso, pesa sobre mim a tarefa de orar pelos meus filhos espirituais espalhados no mundo inteiro. Por onde eu passei, deixei discípulos que estão ligados comigo até o dia de hoje, e que eu dou essa cobertura de oração aos ministérios deles, à vida deles, aonde eles estão, né, aí nas diferentes nações da terra. Bom dia, pessoal do Facebook, Osiane, mandando Deus te abençoe para mim, para todos os ouvintes. Obrigada, Osiane, você está conosco nesta manhã, que privilégio. Obrigada pela Francisquinha Dias nos assistindo, Elias Borges, todos vocês sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Esse texto está lá em Mateus 7, 21, 22, 23, e nós vamos estar fazendo um comentário da palavra do Senhor com base nesta palavra de Jesus. Essa conversa de Jesus com os discípulos começou no versículo 15. E ele diz assim, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Cuidado com os falsos profetas.
Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dá bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então, o Senhor está falando que nós devemos observar o fruto, né? E então, ele prossegue dizendo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que diz que é servo de Jesus, nem todo aquele que fala em nome do Senhor, é realmente da parte de Deus. Ainda que ele realize sinais e maravilhas, que ele profetize no nome do Senhor, que ele expulse demônios, que ele faça milagres, ainda assim, ele pode ser um falso profeta. Isso não são frutos, isso é a manifestação dos dons. E nos deixa bastante confusa essa situação, porque você vê a pessoa operando no que parecem ser os dons do Espírito, né? Mas na verdade não são, porque são falsos profetas, né? Não é só Deus que é fonte de poder, você tem o diabo, ele é fonte de poder também, inclusive os satanistas, aqueles que servem a Satanás, eles servem porque eles recebem poder, e eles estão à procura de poder para mudar a situação de vida deles. Na maioria das vezes, os satanistas eram pessoas que estavam sendo oprimidas, relegadas a segundo plano, pessoas que não têm visibilidade, pessoas que não têm aceitação, e de repente elas encontram, né, uma maneira de se sobressair, de ter poder, tá? De exercer este poder. E elas então fazem pactos com o diabo para serem usadas, né, por ele, e são usadas com grande poder. Só que elas não sabem o preço que isso vai custar lá na frente, né? Então elas se deixam usar, mas o fim delas é terrível. Quando a gente fala assim, satanistas, parece uma realidade distante, a gente tende a pensar, lá nos Estados Unidos, onde o satanismo é muito forte, mas não se deixe enganar, eles estão por todos os lados. E a notícia que eu tenho, que aqui na nossa cidade de Juiz de Fora, existe um número enorme de adoradores do diabo, especialmente jovens, né, que eles estão na adolescência, eles estão buscando se afirmar, e então surge aí essa proposta de poder fácil, né, como o diabo veio para tentar Jesus, né, as tentações que ele ofereceu para Jesus, olha, eu vou te dar tudo, você só precisa me adorar, e você não vai precisar ir para a cruz, você não vai precisar fazer a vontade de Deus para a sua vida. Olha que caminho fácil que ele oferece. E muitos têm abraçado esta opção. E mesmo no meio do povo de Deus, aqueles que se dizem ser servos de Deus, se a pessoa não é nascida de novo, se ela não está cheia do Espírito Santo de Deus, ela pode ser facilmente enganada e está sendo usada por espíritos malignos, que não são o Espírito Santo de Deus. E aí elas vão operar sinais, vão expulsar demônios, vão fazer tudo o que uma pessoa cheia do Espírito Santo faria. Mas é o que a gente fala, como tem uma palavrinha para isso, são os mesmos sinais do Espírito de Deus, mas são falsos. E para que sejam convincentes, né, eles são o mais perto possível, né, do verdadeiro. É para enganar mesmo. Você olha, se você não tiver discernimento de espírito, você vai achar que aquela pessoa está operando e a fonte do poder dela é o Espírito de Deus, que a fonte do poder é o Senhor, quando na verdade
ela está apenas usando o nome de Jesus, mas ela não o conhece e nem é conhecida por ele. Nós estamos aqui em Mateus capítulo 7, versículo 21, quando Jesus está advertindo sobre os falsos profetas. Nós temos muitas advertências na palavra de Deus, especialmente para esse tempo do fim, de que muitos falsos profetas viriam para o meio do povo de Deus vestidos em pele de ovelhas, fazendo sinais, usando o nome de Jesus, mas eles não estão fazendo isso através do Espírito de Deus. Então, eles têm aparentes frutos. E o Senhor diz, nem todo aquele que diz, me diz, né? Porque uma coisa é você falar, a outra é você mostrar frutos. Então, nem todo aquele que está dizendo por aí, né? Ah, Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E o que seria esta vontade do Pai? O que é a vontade do Pai para as nossas vidas? O Pai, ele quer nos aperfeiçoar à imagem de Cristo Jesus. Para isso é preciso que nós estejamos crucificados com Cristo. O nosso ego, a nossa carne, o nosso eu deve estar na cruz com Cristo. E nós temos que nascer de novo e nós temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus. A vontade do Pai para nós é que estejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Para isso, ele enviou dos céus. Jesus subiu, mas ele enviou o Espírito Santo, né? E ele disse, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Pedi o Espírito Santo e vocês vão receber. Nós devemos estar cheios do Espírito de Deus, porque nós temos que andar guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se você vai fazer a vontade do Pai, você precisa ouvir de Deus o que Ele espera de você. Isso está na palavra do Senhor, mas você só consegue obedecer a palavra de Deus se você estiver ajudado pelo Espírito Santo de Deus, se você estiver sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, se você estiver cheio do poder de Deus, porque só pela capacitação do Espírito Santo de Deus em nós, nós vamos conseguir fazer a vontade do Pai. Pastor Alídio conosco, Alídio Ricardo no Facebook, muito obrigado pela tua presença. Qual a vontade do Pai para minha vida, para a sua vida? É que nós possamos receber o Espírito Santo, nos encher do Espírito de Deus, nascer de novo da água e do Espírito, porque nós precisamos dar frutos do Espírito, os frutos do Espírito de Gálatas, porque o Senhor, Ele vai nos julgar, todos nós vamos chegar diante do Senhor no dia do juízo, vamos enfrentar o julgamento de tudo aquilo que falamos, de tudo aquilo que fizemos, não é verdade? E Ele vai ter que olhar para você e ver frutos. Aquele que estiver dando frutos, Ele vai podar, Ele vai aperfeiçoar a obra dele em nós, para que possamos dar ainda mais fruto, porque nisso é glorificado o nosso Deus, em que nós possamos dar muitos frutos, frutos de justiça, e não frutos de iniquidade. Olha lá, vamos dar um pulinho em Mateus 18. Mateus 18, o Senhor diz assim, ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. São os escândalos, né? Tem uma outra versão que fala
Ai do mundo por causa dos escândalos, daqueles que vão fazer cair os pequeninos de Deus. Ele diz, olha, é melhor que você amarrasse uma pedra de moinho no seu pescoço, é uma pedra pesada, grande, e fosse atirado, né, dentro d'água para afundar e não ter como sair dali, ficar sepultado naquele lugar, para que você não escandalize aqueles que são de Deus, aqueles que são chamados por Deus, aqueles com os quais o Senhor está trabalhando, né? Ele, ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. O seu discurso pode ser muito convincente, tá? Mas o Senhor, Ele te conhece. O Senhor conhece cada um de nós. Salmo 139, 2. De longe penetras os meus pensamentos. Ninguém pode enganar a Deus. Deus vê o coração de cada um de nós. Deus vê o nosso coração. Você não engana o Senhor. Nós vemos, às vezes, pessoas tão manipuladoras, né? Casais onde a mulher manipula o homem manipula a mulher. Enfim, nos nossos relacionamentos, nós sempre podemos ser verdadeiros ou podemos usar de manipulação. E às vezes as pessoas ao redor, elas estão vendo aquela injustiça, vendo que você está usando as outras pessoas, né? Às vezes líderes que nós vemos que não estão sendo usados, né, pelo poder de Deus, mas que a outra fonte de poder daquela pessoa, o coração dele está inclinado para o mal, para o ganho próprio, e às vezes nos revoltamos, mas o que nós temos que fazer é orar e esperar em Deus, porque o dia do juízo chega para todos, para todos. Os que não são de Deus vão ser cortados e lançados ao fogo. E os que são realmente do Senhor, mas que estão fora de posição, que estão se deixando usar pelo maligno, né? Eles vão ser corrigidos, né? Porque o Pai disciplina todo filho que ama. E Deus está vendo tudo que você está fazendo, Deus está vendo as intenções do teu coração, né? E Deus vai corrigir. Nós não precisamos nem ficar assim, revoltados, vendo as injustiças, esse tipo de situação. Nós temos que orar. Porque se a pessoa não é de Deus, vai chegar o dia da condenação final dela. E se a pessoa é de Deus, Deus vai corrigir enquanto ainda tem chance de correção aqui nessa vida mesmo. O que nós precisamos fazer é entregar o sujeito ou a sujeita, né, nas mãos do Senhor. Ou às vezes, como Paulo fez, né, até mesmo na mão do diabo. Ele falou, vou entregar esse irmão na mão do diabo, porque o diabo vai acabar com a raça dele, com o corpo dele, para ver se o espírito dele se salva. Então aqui está Jesus dizendo, Mateus 18, 7. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado, e ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É uma palavra dura, irmãos. Walter, lá no Facebook, Walter, Joelcio, João Oliveira, todos conosco nesta manhã. Que bênção que vocês estão aí comigo. Podem mandar seus recadinhos se vocês concordam conosco nesta palavra que nós estamos trazendo nessa manhã, porque são palavras de Jesus, amém? Olha só o que o Senhor disse, se a sua mão ou seu pé te fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. Como é que a tua mão pode fazer você tropeçar? A sua mão é símbolo das suas obras, né? Você pode usar a tua mão para abençoar, como você pode usar a tua mão para se apropriar daquilo que é do alheio, né? Ou para fazer obras que estão contaminadas pelas más intenções do seu coração, ou impor mãos
para orar para os outros irmãos, para as outras pessoas, quando você mesmo está em pecado e você está, em vez de você estar liberando o poder de Deus, você está liberando demônios sobre as outras pessoas, né? Enfim, a sua mão pode fazer você tropeçar, arranca, joga fora, né? Ou se o pé te fizer tropeçar, você pode estar indo por caminhos que não agradam ao Senhor, né? Ontem a gente estava falando sobre o caminhar com Deus. Haverá, como pode haver concordância? Andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? E o Senhor falava isso para Israel, que ele não ia mais andar com Israel, porque Israel não estava andando nos caminhos do Senhor, porque sempre que estamos em pecado, nós deixamos o caminho do Senhor. E quando não estamos andando em acordo com Deus, quando não estamos andando no mesmo jugo com Jesus, vamos estar andando debaixo do jugo do diabo, né? E ele vai nos conduzir para a perdição eterna. Então, se o seu pé está indo por caminhos que não são os caminhos de Deus, que não concordam com a palavra de Deus, é melhor você cortar o seu pé fora, ok? E diz, isso são palavras de Jesus. Olha que coisa terrível. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Quantas vezes os nossos olhos tentam nos fazer pecar, vendo coisas que não glorificam o Senhor. Os olhos, eles são a janela do corpo. Os olhos é a boca da alma, porque tudo que entra pelos teus olhos vai, né, para ser armazenado na tua mente, ele vai alimentar a tua alma, ele vai provocar sentimentos, né? Aquela imagem vai evocar sentimentos em você e no fim das contas você vai acabar falando sobre aquilo que você está pensando e aí o pecado cumpre, né, o ciclo completo dele, né, e gera frutos na sua vida. Então é melhor você arrancar o olho e entrar na vida eterna com um só olho do que ser lançado no fogo do inferno. Qualquer coisa é melhor você fazer nessa vida para fugir do pecado, para não perder a sua vida eterna. Como nós temos assistido as pessoas fazendo opções pelas coisas desse mundo, pelas facilidades de conseguir as coisas por atalhos, porque não querem pagar o preço de santidade, de santificação. Elas querem o imediato, aqui e agora. Não estão com os olhos voltados para a eternidade e se esquecem, né? Se esquecem que o Senhor sonda os corações e que Ele está vendo todo o tempo o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você está planejando, o que você está vendo. O Espírito do Senhor habita em você e Ele sonda o teu coração todo o tempo. E nós vamos dar conta de cada uma dessas coisas diante do Senhor. E Jesus está sendo muito claro. É preferível você até mesmo perder uma parte do seu corpo nesta vida, porque este corpo não tem valor eterno. Ele vai para a sepultura. Não convém que nós estejamos vivendo para satisfazer os apetites da carne, os apetites do nosso corpo, porque esse corpo ele tem os dias dele contados na face da terra. Do que vale um prazer efêmero se vai te fazer perder a eternidade. Vai te levar para o inferno, que é um lugar de trevas eternas, um lugar de sofrimento inimaginável. Eu tenho falado vez após vez neste programa, o pecado, ele acaba com o ser humano.
O pecado é um convite ao diabo para te destruir. E o que é o pecado? O pecado é tudo que contraria a palavra de Deus. A palavra de Deus é clara. O que o Senhor ordena, senão que nós o amemos de todo o nosso coração. E amor pressupõe obediência, pressupõe respeito, pressupõe honrar o Senhor com as nossas vidas, com tudo que fazemos, com tudo que pensamos, ok? Com tudo que nós usamos o nosso tempo, todas as nossas opções, nós devemos honrar o Senhor, amá-lo acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Para que você possa amar o seu próximo, o seu ego tem que estar crucificado na cruz, para que você coloque o bem do outro como algo mais importante que o seu próprio bem. Que você cumpra o seu chamado de ser bênção. Bênção para todas as pessoas. Bênção para todas as nações da terra. Porque quando nós plantamos bênção, nós vamos colher bênçãos. Agora, se nós plantamos maldição, se nós estamos transmitindo algo menos que não o amor de Deus, nós vamos colher sofrimento, vamos colher uma eternidade no inferno. O inferno é real. Não vamos viver como se não existisse o dia do julgamento de Deus. Jesus, ele foi muito, muito claro na palavra dele. Conforme eu prometi, nós vamos compartilhar sobre o profeta Jonas. Jogue Jonas de seu barco. Isto está no livro de intercessão, que eu escrevi, chama Intercessão, o peso na balança do universo. Jogue Jonas fora do seu barco. Os fariseus e mestres da lei, eles vieram a Jesus pedindo um sinal milagroso que confirmasse o ministério profético e a palavra que ele pregava, exortando-os ao arrependimento. Eles não gostavam disso, O Senhor responde: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso? Mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como o profeta Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12, 39 e 40. Às vezes a gente hoje ainda é como os fariseus, e mestres da lei do tempo de Jesus. Ninguém gosta de ser exortado a arrepender-se. No entanto, essa palavra foi a mais usada pelo ministério de João Batista, no ministério de Jesus. A mensagem era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não tem palavra mais atual do que esta para as nossas vidas. Sempre nós vamos ter muito do que nos arrepender. Até mesmo nos arrepender de não termos nos arrependido o suficiente. Mas olha que palavra, que Jesus falou ali para aqueles religiosos.
ele falou assim, geração perversa e adúltera. Uma pessoa perversa é alguém cruel, vil, maldoso, desumano, feroz e ruim. Tudo isso o Senhor estava falando com aqueles homens que eram líderes religiosos da época dele. E o dicionário acrescenta ainda outros sinônimos para perverso, né, e adúltero. Para adúltero, traz o seguinte significado: falso, corrupto, deturpado. Para uma geração com essas características, não haveria nenhum sinal milagroso suficientemente forte para que eles crescem em Jesus e se arrependessem. O único sinal que poderia funcionar seria o sinal do profeta Jonas. Mas o que seria esse sinal do profeta Jonas? Na verdade, o que o Senhor chamou de sinal de Jonas foi uma referência ao que ele próprio teria que passar para a salvação da humanidade. Jonas, da mesma maneira, teve que passar por sua experiência antes que ele pudesse pregar com autoridade aos ninivitas e ser ouvido por eles. Logo após a realização de grandes sinais, os fariseus começaram a interrogar Jesus e pô-lo à prova, pedindo um sinal dos céus. Ele tinha acabado de fazer um sinal e eles queriam um sinal dos céus. O Senhor tinha multiplicado os pães. Ao que ele, depois de um profundo suspiro, talvez de impaciência pela dureza do coração deles, respondeu: por que essa geração pede um sinal milagroso? Isso está em Marcos 8:12. A frase ficou interrompida aí, enquanto em Mateus, Jesus teria prosseguido dizendo sobre o sinal de Jonas. Em Marcos ele parou ali, mas em Mateus ele continua e ele vai falar sobre o sinal de Jonas, porque Jonas é uma figura bem contraditória. Enquanto ele dormia tranquilamente no porão, o navio afundava. Você pode acreditar nisso? A consciência dele devia estar tão pesada ao ponto realmente de afundar o barco. Mas a palavra diz que ele estava tranquilo e indiferente à fatalidade que ele estava provocando com a sua presença. Ele dormia ao invés de cumprir seu chamado, de obedecer ao comando de Deus. Como resultado, ele estava arriscando a própria vida. Mas mais que isso, ele estava matando, ainda que involuntariamente, a todos que estavam com ele. As pessoas do navio não se ajuntaram a ele, mas ao contrário, foi Jonas que se ajuntou a elas sem se identificar. E em vez de bênção, ele era uma maldição. Existem muitos cristãos assim no nosso meio, não é verdade? Eles estão em rebeldia, fora do centro da vontade de Deus, afundando o barco, literalmente, enquanto permanecem insensíveis, como se não tivesse qualquer responsabilidade na confusão e na morte que eles vão gerando no meio do corpo de Cristo. Eles acabam descobrindo o mal feito de Jonas, e aí eles querem saber o que ele faz, de onde ele vem, a sua nacionalidade. E ele então se declara: eu sou hebreu, eu sou um adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra.
navio fica sem saber o que fazer, né? Não sabe o que fazer, enquanto o mar vai ficando cada vez mais agitado. E aí é curioso que eles vão perguntar para o próprio Jonas, eles querem ouvir Jonas. Jonas, qual a solução do problema? O problema que ele mesmo tinha criado, né? Se ele criou o problema, então eles queriam saber, bom, agora que solução você vai dar no problema? E o profeta então sugere que eles o segurem e lancem ao mar. Veja a sugestão do profeta, olha, vocês vão me segurar e vão me jogar no mar. E num ato de misericórdia, e temendo tirar a vida de um inocente, eles se recusam a fazer isso. Eles não querem fazer. Os ímpios que estão ali no barco, eles têm misericórdia de Jonas, não querem tirar a vida dele. E aí eles ainda tentam manter o rebelde a bordo do navio. Mas por fim, ou morriam todos, ou morria Jonas. Por que Jonas mesmo? Por que ele não se jogou no mar? Se ele sabia que isso era o que tinha que ser feito. Em vez disso, ele falou, não, vocês vêm, me seguram e me jogam no mar. Por que ele mesmo não se jogou? Não é interessante? Eu creio que dentro de nós existe um Jonas. Dentro de cada pessoa que resiste ao chamado de Deus, existe um Jonas. Jonas é a rebeldia que precisa ser removida e que ela não vai sair da nossa vida sem ser agarrada e lançada fora para morrer. Quando isso aconteceu, que eles jogaram Jonas no mar, símbolo dessa rebeldia, imediatamente o navio pôde seguir seu curso seguro e sem problemas. Os marinheiros foram então tomados de grande temor ao Senhor, ofereceram sacrifícios e se comprometeram por meio de votos. Está lá em Jonas 1,16. A unção que estava sobre Jonas para levar o povo de Nínive ao arrependimento já devia estar depositada sobre ele, porque agiu sobre toda a tripulação daquele navio. E lançado ao mar, Jonas teve uma experiência que prefigura a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. No capítulo 2, nós podemos extrair algumas falas de Jonas, e ele diz, jogaste-me nas profundezas, fui expulso da tua presença, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, à terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Esse é o sinal de Jonas, a própria experiência que Cristo iria passar descendo ao inferno e depois sendo ressuscitado e subindo aos céus para a nossa salvação. Pode me amar, Jesus, você ainda pode me amar. Será que ainda pode me usar? Será que ainda pode me amar? Ainda chegando o pessoal no Facebook, um pouquinho já avançado o programa, né? Já compartilhamos algumas coisas. Mas sejam bem-vindos, Juliana, minha querida discípula, José Moia. Muito prazer, que bom ter você no Facebook conosco essa manhã. Estamos sempre aqui, segunda, quarta e sexta-feira, de 10 às 11 da manhã, com o programa O Clamor. Amém? Nós temos falado de falsos profetas, de figuras controvertidas, né? Uma figura que tem sido bastante controvertida tem sido o presidente Trump dos Estados Unidos. E a gente fica um pouco sem saber o que pensar, né? São muitos escândalos, mas por outro lado a gente vê esse homem sendo usado para cumprir, né, muitos dos propósitos de Deus.
e ele decidiu ajudar os cristãos perseguidos em todo o mundo, a começar pelo Iraque. Ele está ajudando os cristãos perseguidos do Iraque de forma independente da ONU, porque a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela tem usado os milhões, né, de verba americana que os Estados Unidos contribuem com essa verba para apoiar os refugiados, né, socorrer os que estão sendo perseguidos. A ONU tem usado a verba somente para ajudar os refugiados muçulmanos. Então, ele cortou essa ajuda que estava dando a ONU e falou, não, agora eu mesmo vou administrar esses milhões em favor dos cristãos perseguidos no mundo inteiro. Então, ele assumiu a fé em Cristo publicamente, ele tem assumido a fé dele publicamente, né? Ele é presbiteriano e fez essa promessa de estar ajudando os cristãos perseguidos do mundo inteiro. Então, nós temos que orar por esse homem, né? Para que realmente ele continue sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Ele também está disposto a reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Atualmente, Tel Aviv é a capital de Israel. Mas ele reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel, ele vai colocar a embaixada dos Estados Unidos lá. E isso é como um tsunami ali no meio do Oriente Médio, porque os muçulmanos, eles alegam, né, que Jerusalém é deles, ali onde seria o Templo de Salomão, tem uma mesquita, enfim, é todo um conflito onde os judeus eles estão destituídos de muitas coisas que foi prometida por eles a Deus. E o presidente Trump está assumindo esta posição favorável a judeus, e nós temos certeza de porque ele está abençoando Israel, os Estados Unidos vai começar a se fortalecer de muitas maneiras, inclusive e principalmente a economia norte-americana, porque a promessa de Deus de que aqueles que abençoam o povo judeu serão abençoados. A ex-presidente Dilma, ela tomou uma posição contrária aos judeus e passou a usar as verbas do Brasil, o nosso dinheiro, para ajudar grupos terroristas, grupos muçulmanos, que sabemos serem terroristas. E isso afundou o nosso país na maior crise econômica, da qual estamos começando a sair agora, né? Não sei se realmente estamos, mas que nós possamos estar abençoando o povo judeu, abençoando Israel, porque o Senhor falou que aqueles que os abençoassem seriam abençoados. Amém? Não podemos nos esquecer disso. Quero estar compartilhando no próximo programa sobre a situação da Coreia do Norte, como é que eles chegaram a ser a nação mais fechada do mundo para o Evangelho, né? Mas vamos lembrar ao irmão, a irmã, sobre o projeto ASRA. O projeto ASRA significa esperança. Esse projeto está funcionando ali ao sul de Delhi, na Índia, e nós estamos cuidando de 60 crianças, alimentando, educando, evangelizando, alcançando as suas famílias. Deus está fazendo um reboliço ali, através da vida dessas crianças. E se você quer receber notícias sobre o projeto ASRA, me adicione no seu WhatsApp, ok? 32 99195 9489. 32, aqui de Juiz de Fora, 99195 9489, para que você receba notícias
do que o Senhor está fazendo ali, alcançando essas enormes comunidades ainda não alcançadas pelo Evangelho ali na Índia. Você pode ser uma bênção, né? Hoje a Índia está em primeiro lugar em perseguição, inclusive o DIP, Domingo da Igreja Perseguida em maio, vai ser dedicado à Índia, porque cresceu demais a perseguição ali. E nós estamos com este projeto, uma equipe indiana, desde o começo do ano passado, adotando estas crianças, cuidando dessas crianças, salvando não só as crianças, como suas famílias, são famílias hindus, famílias muçulmanas. E se você quer, né, ser um parceiro conosco de oração, na contribuição, é só você adicionar no WhatsApp, né, 32991959489. Vai ser um prazer ter você ali comigo, né, acompanhando e sustentando, né, este projeto. Gente, um abraço para Riva Arantes. Oi, Riva, minha amiga lá na Flórida. Quanto tempo não nos falamos. Que bom ver você no Face aqui. Tá bom? Pode mandar o seu recadinho. Deus te abençoe. Vamos estar orando nesses minutinhos que temos. Senhor, eu quero apresentar diante de Ti cada ouvinte, cada pessoa que está conosco no Facebook, pedindo que o Senhor os abençoe. Abençoe em nome de Cristo Jesus. Pai, a palavra que foi liberada esta manhã, Senhor, que o Senhor possa ungir essas sementes, que essas sementes possam ser levadas pelo vento, Senhor, e cair naqueles corações que precisam ouvir, Senhor. Porque o teu povo, Senhor, o teu povo carece arrependimento, carece conserto diante de ti, Senhor. Deus, que palavra dura essa, Senhor, que é preferível perdermos qualquer coisa nesta vida, até mesmo uma parte do nosso corpo, para que nós possamos entrar na nossa herança de vida eterna. Senhor, mas quantos ainda não ouviram sobre a salvação em Cristo Jesus, que está disponível para todo aquele que crê? Levanta, Senhor, a tua igreja, Senhor. Oh Deus, que a consciência da tua igreja não fique tão pesada, Senhor, como a de Jonas, a ponto de afundar o barco, Senhor. Que nós possamos lançar fora de nossas vidas toda dura serviço, toda rebeldia que nos impede de ouvir e obedecer a tua palavra, Senhor. E a tua palavra, Senhor, é que nós devemos te amar, Senhor, ao ponto de entregar as nossas vidas por amor ao próximo, Senhor. De nos dispormos a ir às nações da terra, a ir, Senhor, nos lugares de pobreza, de escuridão, para levar a tua luz, para anunciar a tua salvação. Senhor, move a tua igreja, Senhor, que se levantem, Senhor, que possam fazer discípulos de todas as nações. Senhor, que se ajuntem a nós para formar um grupo forte de intercessores, Senhor, que tenham autoridade para clamar diante do teu trono, que possam ser ouvidos, que possam, Senhor, liberar bênçãos, Pai, que possam interferir para o fim da guerra na Síria, para o fim da guerra no Sudão, porque o Senhor tem nos concedido, Senhor, esta autoridade, desde que estejamos fazendo a vontade do nosso Pai, desde que estejamos com o nosso coração reto diante de Ti, Senhor, buscando santificação, nós temos autoridade para mudar qualquer realidade na face desta terra, Senhor. A Tua palavra nos garante que se concordarmos aqui na terra sobre qualquer coisa, Pai, qualquer coisa que esteja no Teu coração, isso será feito nos céus e na terra, Senhor. Que venha o Teu reino, Jesus. Que venha o Teu reino, Senhor. Que o Senhor possa voltar breve, Jesus. E que a Tua noiva esteja pronta, Senhor.
Obrigada, Pai, por mais esta manhã, Pai, que estivemos aqui na Tua presença, Senhor. E que o Senhor envie o Teu socorro para os nossos irmãos que estão padecendo em todas as partes do mundo, debaixo de fome, perseguição, angústia. Senhor, que nós possamos nos compadecer dos que sofrem, Senhor. E que possamos estender as nossas mãos e abençoar até os confins da terra. Obrigada, Pai, pelo nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus que o Senhor nos concede. Obrigada por mais esta manhã, Senhor. Abençoa mais uma vez todos aqueles que estão conosco e nós nos despedimos, Senhor. Amém. Bom dia a todos vocês. Obrigada pela companhia. Tchau.